Bom dia, irmãos. Deus continue abençoando no nome de Jesus Cristo. Vamos abrir nossas Bíblias em Tiago, livro de Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3, verso 13 ao 18. Deus abençoe a todos também que estão participando através da internet. Que Deus possa ser com cada um, levando a palavra e também... Esqueci que estava com o microfone. Levando a palavra e também levando a cura, se você está enfermo. Porque a cura não é só pela imposição de mãos. A imposição de mãos é uma das maneiras de ser curado. Mas eu creio que na mensagem, a lei tendo uma sombra, o profeta diz assim: estou esperando o momento em que a igreja tenha fé, para que enquanto a palavra estiver sendo pregada, eles vão recebendo a cura. Amém? Então você pode receber. Pense você, se as pessoas enquanto estão vendo ou participando de coisas erradas, eles recebem o mal, quanto mais nós quando estamos ouvindo e participando. Quanto mais nós, quando estamos ouvindo e participando das coisas de Deus, nós podemos ser atingidos pela palavra, amém? Vamos ler então Tiago 3, verso 13 ao 18. Quem dentre vós é sábio e entendido, mostre pela sua capacidade de ser melhor que os outros, é assim? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão e sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Veja só, o que é um sentimento faccioso? É aquele tipo de pensamento, de atitudes que causa divisão. Causa divisão na família, causa briga entre familiares, causa briga entre a própria igreja, divisão na igreja. E muitas vezes essas pessoas, elas julgam que elas agiram por uma sabedoria que os outros não têm. Mas Paulo está dizendo que não. Se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, não deixa de ser uma sabedoria, mas não a sabedoria que vem do alto. Tem pessoa que tem sabedoria para causar mal. E Paulo disse que essa sabedoria que causa facção, divisão, ela é terrena, animal e diabólica. Verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, contenda, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada,
tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Pai Celestial, toma a Tua palavra nesta manhã e alcance através dela o objetivo pela qual ela foi enviada. E nos faça sermos melhores. Em nome de Jesus, que a graça do Senhor nos cubra e nos inspire. Assim lhe pedimos. Amém. Podeis assentar, irmãos. Nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando de duas sabedorias. Uma que vem do alto e outra que é terrena. A sabedoria terrena, vocês já viram ele dizendo, ela é facciosa, ela causa divisão. A sabedoria terrena, ela causa intriga, ela traz julgamentos. Mas a sabedoria que do alto vem, primeiramente, ela é pura, disse Paulo. Depois, pacífica. Ela é usada para trazer paz. Ela é moderada. Você já viu pessoas que eles têm um pouco de conhecimento e eles atropelam os outros, porque acham que só eles sabem. Mas a sabedoria que vem do alto é moderada, ou seja, você vai com calma. Às vezes até deixa transparecer que o outro sabe mais que você, mas aos poucos você vai conduzindo aquela pessoa para o caminho que é certo. A sabedoria que vem do alto, ela é tratável. Como tratável? Você consegue conviver com quem tem sabedoria do alto, mas você não consegue conviver com quem tem sabedoria terrena. Quem tem sabedoria do alto, essa sabedoria é cheia de misericórdia. É uma sabedoria que te faz se pôr no lugar do teu irmão. Já a sabedoria que vem da terra, ela vem para julgar, para condenar. A sabedoria que vem do alto, ela tem bons frutos e ela é sem parcialidade. Ela não fica colocando esses são melhor, aqueles não são, fazendo essa divisão entre pessoas. Então, o tema nesta manhã é: qual sabedoria está em você? Porque ou uma ou outra. E nós vamos ver pelos frutos qual a sabedoria que nós temos. Enquanto eu for transcorrendo pela palavra, você vai vendo em qual delas você se encaixa. Quando você começa a colocar os argumentos para fora, você traz unidade, você traz paz, você traz reconciliação, ou aquilo vira um tumulto, aquilo vira uma discussão, e você sai às vezes ali ainda batendo no peito dizendo: deixei eles sem palavras. Fica aquele clima pesado. Essa não é a sabedoria que vem de Deus, porque nós vivemos no mundo, irmãos, que a sabedoria reina. A ciência multiplicada é a sabedoria do homem. Nós acostumamos com as coisas, mas se você parar um pouquinho e pensar que há pouco tempo atrás, para você falar com um parente, você tinha que ir lá na casa telefônica para ligar para a pessoa.
recebi o recado que era para você ir tal horário que teu parente ia ligar, e aquilo já era um avanço tremendo, porque você conseguia falar com alguém que estava longe, e hoje, ali da sua cadeira, você só aperta o botão, nem botão não é, né? Só bate na tela do celular, e você fala vendo a pessoa do outro lado do mundo. Então, é a ciência multiplicada que a Bíblia diz, que seria o sinal do fim. Mas nós facilmente vamos nos adaptando às coisas e não percebemos que aquilo é um alarme soando, dizendo: Cristo está vindo, Cristo está vindo. Amém? Então, a sabedoria do homem, como nós falamos, do mundo, ela é destrutiva. Ela é uma sabedoria que tem levado o mundo a um colapso. Porque as guerras são travadas pela sabedoria do homem. Mísseis que atravessam o mundo e pode acertar um ponto na terra do tamanho de uma pessoa. É uma sabedoria, mas é a sabedoria do homem. Por isso o profeta pregou a mensagem intitulada: O mundo caindo aos pedaços. E a causa do mundo estar caindo aos pedaços é a sabedoria do homem. A causa das separações são e vem da sabedoria do homem. Porque uma vez as pessoas, elas casavam-se e elas viviam até o final da vida. Mas hoje elas têm muitos argumentos. E uma tem argumento de um lado, a outra tem argumento do outro. E há tanta sabedoria, tanto argumento entre eles, que não tem como conviver. Por isso, disse Paulo, que a sabedoria que vem do mundo, ela é facciosa, ela causa divisão, facção, grupos. 1 Coríntios 3, verso 19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Mas Deus não deixa de dizer que é uma sabedoria, mesmo que é uma loucura. Pois está escrito: Ele apanha os sábios na sua própria astúcia. 2 Coríntios 1 e 12. Porque a nossa glória é esta: o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e de modo particular convosco. Amém? Essa era a sabedoria que estava em Paulo. Uma sabedoria que, com simplicidade e sinceridade, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido neste mundo e em modo particular convosco. Amém? Essa é a sabedoria que vem de Deus. É uma sabedoria que vem ungida pela paciência, pela simplicidade de viver. Você sabe, mas parece que você não sabe, porque você não argumentou. Mas você não argumentou porque você é sábio. E você sabe que se argumentasse, aquilo criaria confusão. Então você ficou quieto. Mas sempre vai ficar quieto? Não. A Bíblia diz que a palavra certa, dita no tempo certo, é como maçã de ouro em bandeja de prata. Aí, tendo a sabedoria que vem do alto, você saberá o momento de falar. E aquela pessoa vai te ouvir. Aquela pessoa vai ser quebrantada, porque você falou na hora certa.
Você não falou na hora que ela estava ungida para brigar, para retrucar. Mas você tem sabedoria para esperar. Esperar, quem sabe, passar o dia, até semana, ou até mais. Agora, quando a pessoa chega, às vezes alguém está machucado, você chega e fala, eu disse, eu te falei. Aquilo fere mais. Mas são verdades, tinha que ouvir. Mas não era a hora dele ouvir aquilo. É como diz aquela expressão, o pastor Darcy pregou. Também teve um outro pastor que já faleceu, esqueci o nome dele, João Paulo. Acho que foi ele também que pregou a mensagem com o título, não me atire em pedra, já estou ferido. Mas às vezes a pessoa aproveita aquele momento para querer mostrar, você viu agora como eu sabia do que estava dizendo? E quando você age dessa forma, você prejudica mais, porque a pessoa se fecha e ela se tranca. E quando a pessoa se fecha, ela se fecha para não receber de fora e para ficar com aquilo que ela tem dentro dela. Por isso, a discussão é uma coisa, irmãos, que não gera resultado. Você faz com que o insensato se torne mais insensato ainda. Porque às vezes a discussão começou e ele só tinha a pessoa que estava discutindo contigo e ela estava tentando defender um ponto errado. Isso serve para o evangelismo também, porque tem pessoas que saem e vão discutir Bíblia com as pessoas. E serve para a questão familiar, para qualquer situação. Às vezes a pessoa que está discutindo contigo, ela tem uma frase só, que ela está se apegando. Uma frase só, errada. Mas você começa a discutir com ela, e automaticamente, quando você vai falando, ela vai exercitando a mente para te responder. E quanto mais você fala, mais argumentos ela vai criando, e você ajuda ela a se formar. Pegar o seu diploma naquilo de errado. Antes ela só tinha uma frase, que ela se mantinha no erro. Mas você pressionou ela, e ela se aprofundou ao ponto que agora ela tem muito, muito, muito mais argumentos. Você está entendendo? Você não está ajudando ela a se livrar. Você está exercitando ela a cavar mais fundo naquele erro, para ter mais argumento para te responder. Quando, se você esperasse a hora certa, ela receberia o teu conselho e abandonaria aquele erro que ela estava agarrada. É como a história daquela criança. A família tinha um vaso, e era um vaso que eles tinham muito carinho por ele, por certo tinham ganhado de alguém. Tinha um valor, como diz, emocional ali, né? Não é emocional a palavra, tem um... sentimental. E, de repente, lá vem a criança com a mão dentro do vaso. E com o vaso de pendurado. E os pais tentando tirar a mão da criança do vaso e não saía mais, não tinha jeito. Torcia para um lado, torcia para o outro, movia, não saía. E eles já estavam decididos a quebrar o vaso, para tirar a mão da criança, mas era um vaso que eles tinham ganhado, era um vaso que eles apreciavam muito. Mas de repente o pai teve uma ideia e perguntou para a criança, observou que a criança estava com a mão fechada. Tu tem alguma coisa na mão?
Aí a criança disse: sim, tem uma moeda. Ela viu a moeda no vaso, ela colocou a mãozinha, apertou, a mão entrou, pegou a moeda e fechou a mão. Aí o pai botou a mão no bolso e tirou um monte de moeda e disse: solta essa moeda que eu te dou essas. Pronto, ela soltou a moeda, a mão saiu. Então, às vezes a pessoa, irmão, ela não se livra, mas é uma coisinha de nada que ela está presa. E se você ficar tentando contra aquilo, ela, quanto mais fala, mais segura. Mas pede a Deus a sabedoria que vem do alto, e na hora certa mostra que tem algo muito mais para ela do que aquilo que ela está agarrada. A esposa brigando com o marido com a esposa, por coisa de nada. Mas você fica discutindo, agarra mais naquilo ainda, e daí aquilo já gera uma teimosia. Vai ter que quebrar o vaso. Vai ter que separar, o casal acaba se separando, filhos ficam tudo arrebentado. Pede a Deus: Senhor, ela está tão agarrada naquele ponto, e quanto eu mais falo, mais agarra, mais tranca. Me ajuda eu ter algo de mais valor para apresentar, não discussão. Um irmão chegou para o irmão Brana e disse assim: irmão Brana, ele tinha se convertido na mensagem, esse irmão, né? E a esposa não creu na mensagem e ficou na denominação dela. E aí o irmão chegou e disse: irmão Brana, não tem mais o que fazer. Meu casamento já não tem solução. Eu cheguei à conclusão que vou ter que me separar. Todo dia que eu venho na igreja, eu chego em casa, é aquela briga. Ela me chama de santo rolador, ela diz que eu estou com aquele povo sem valor, e eu expulso o diabo dela e mando sair aquele demônio, e quanto mais eu expulso, mais endemoniada ela fica. Pastor, o irmão Brana disse: o senhor está fazendo tudo errado, irmão. Mas como, irmão Brana? É um demônio, estou expulsando. Ele disse: seja carinhoso com ela. Dê atenção a ela, trate bem ela. Passou um tempo, ele voltou e disse: meu casamento, irmão, está uma maravilha. E há muitos casos que depois a pessoa vem e se converte também. Agora, como você vai mostrar que o que você tem é melhor, se você que chega em casa e causa tanta confusão com aquilo que você recebeu? Então, qual é a sabedoria que está em nós? É essa sabedoria que Paulo disse, que ela é invejosa, facciosa, e que há perturbação, e que causa divisão, ou a sabedoria que é pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia? Eu anotei um parágrafo aqui do profeta, porque às vezes também isso cabe muito bem para nós os pastores meditar também qual é a sabedoria que está em nós, porque às vezes tem ministro que caem na tentação de querer achar que sabe mais. E o profeta diz: quando um homem tem resposta para tudo que você pergunta, tome cuidado com ele. Porque na verdade ninguém sabe tudo. Mas às vezes certo ministério se estufa e acha que está acima de todos. E aquilo que ele tem, ele começa a causar divisão com aquilo, causar confusão. Há igrejas que às vezes entra alguém com certas ideias, divide famílias. O marido fica numa igreja, a esposa na outra. Parentes nem se cumprimentam mais. E tudo em nome de uma revelação ou de uma sabedoria que alguém teve mais do que o outro. Olha, a sabedoria que vem do alto não é facciosa, disse Paulo. Ela não causa divisão.
E o irmão Branham, eu gostei muito aqui na mensagem Que Casa Me Edificareis, ele elogia o irmão Green. Mas não elogia, pastor Getúlio, ele não está elogiando o irmão Green por uma pregação eloquente do irmão Green, ou por um tema que o irmão Green trouxe que o profeta nunca tinha visto. Era algo tão, vamos dizer, tão grande que... Não, ele elogia pela simplicidade na pregação. Ele diz assim: não quero tomar o tempo do irmão Green aqui, porque eu já ouvi o irmão Green falar várias vezes. E olha a humildade do profeta. Com todo o ministério que ele tinha, e mesmo dizendo, ele vai dizer aqui que o irmão Green não tinha uma pregação assim eloquente, e nem trazia temas novos, temas diferentes. Mas mesmo assim o irmão Branham diz: eu certamente fui influenciado. E como ele trouxe a palavra do Senhor para nós de maneira tão humilde. O irmão Branham foi influenciado por uma mensagem simples. Não é só as grandes e eloquentes mensagens que influencia. Nada contra. Nós temos na Bíblia, no quintuplo de Efésios, o ministério de mestres. Eles têm uma capacidade melhor para explanar a Bíblia, mas dentro de um ministério que também não causa divisão. Ele só agrega aos demais na humildade que vem de Deus, porque é uma sabedoria que vem do alto. E quando não é uma sabedoria que vem do alto, ela vai causar divisão e problemas. Ontem, falando do irmão Green, ontem ele disse, o que o irmão Green disse? Eu não recebo a palavra como talvez pudesse vir por revelação, como se ela tivesse sido enviada, mas disse, eu gosto de enfatizar aquilo que já foi dito. O que o irmão Green estava dizendo? Ele estava dizendo, quando eu vou pregar, eu não recebo a inspiração como algo que veio diretamente de Deus, algo novo, algo grande. Mas ele disse, eu costumo somente pegar o que está escrito e enfatizar aquilo. Quer dizer, repetir aquilo para o povo. E o irmão Branham disse que gostou tanto disso. Ele disse, eu gosto de enfatizar aquilo que já foi dito. Ele afirmou, como quando Paulo escreveu algo na Bíblia, eu venho aqui e enfatizo o que ele disse. Concluiu, eu não tenho mensagem, apenas enfatizo aquilo que já foi dito pelo Senhor. Amém? Isso o profeta está elogiando como uma sabedoria, como algo grande. De irmão Green dizer, eu não recebo algo assim, uma inspiração que vai me trazer um tema diferente. Mas eu costumo pegar, ler o que Paulo disse e enfatizar aquilo para a igreja. Eu não tenho mensagem, disse o irmão Green, apenas enfatizo aquilo que já foi dito pelo Senhor. Daí o irmão Branham disse, achei realmente excepcional um jovem assim. Mas será que aqueles que têm a sabedoria carnal diriam isso? Diriam, isso aí nem na primeira puxada está esse homem. Isso aí, com essa mensagem dele, é uma virgem louca. Mas o irmão Branham disse, eu achei excepcional um jovem que diz, eu não tenho uma mensagem própria. Eu apenas pego e leio o que Paulo disse e enfatizo para a igreja. Eu ouvi-lo fazer um comentário como esse. Mas nós, como um grupo de pessoas, agora o profeta vem e diz assim, nós, como um grupo de pessoas, temos uma mensagem
para este dia. Nós cremos que Deus nos deu uma mensagem. Amém? Você crê? E o irmão Green, não quero chamá-lo de meu associado. Bem, ele é também meu associado, estamos juntos nesta mensagem. Ou seja, nós não temos uma mensagem própria. Eu não tenho uma mensagem minha. Pastor Febrônio não tem uma mensagem dele. Irmão Green estava dizendo, eu não tenho uma mensagem que seja minha, uma inspiração que eu recebi direto de Deus. Mas o profeta diz, nós temos uma mensagem que veio de Deus pelo profeta. E aí nós tomamos essa mensagem e enfatizamos isso para o povo. Fazendo como disse o profeta, diga só o que está nas fitas. Não dizendo, olha, eu sou tão inteligente que eu vi algo aqui que o irmão Branham nem disse. Não é? Temos que pegar entre linhas. Ele falou isso, mas na verdade ele quis dizer aquilo. Veja como eu sou inteligente. Não, irmão Branham disse, eu achei excepcional um jovem pregador dizer, eu não tenho uma mensagem própria. Eu somente leio e enfatizo aquilo que eu li. Isso é segurança para a igreja, irmãos. Agora, aqui está um pregador, todo dia traz uma novidade e parece que o céu já vai descer e o arrebatamento já vai acontecer com aquela nova abertura e o povo naquela vibração. Daqui a pouco passou um tempo, aquilo já não é mais. Já vem com algo novo, adaptando. Porque sempre vai ter que adaptar. Porque tudo chega um momento que se cansa. A única coisa que não se cansa é da palavra de Deus, como ela é, porque ela é o próprio Deus. E a palavra de Deus não envelhece. Mas minha interpretação, minha revelação, ela pode ter brilho no início, depois ela vai perder o brilho e eu vou ter que tentar achar algo mais para manter aquilo brilhando. E aí é onde vai levando o povo para um caminho, quando vê está longe daquele caminho que a mensagem nos trouxe. Então, se alguém que está nos ouvindo tem essa fraqueza, eu posso dizer, de querer sempre algo novo, senão não é a palavra de Deus. Paulo disse, eu não me canso de vos falar as mesmas coisas. Aleluias. Agora, o profeta enfatiza que nós temos sim uma mensagem. Nós, no geral, a noiva. Mas eu, como pregador, não tenho uma mensagem própria. Foi o que o irmão Green disse aqui. Eu não tenho uma mensagem. Isso, concluiu. Eu não tenho mensagem. Apenas enfatizo aquilo que foi dito pelo Senhor. E o profeta diz, achei isso excepcional. Não sei se vocês estão me entendendo. A noiva tem uma mensagem. Nós temos uma mensagem, mas eu como pregador não tenho uma mensagem minha. Eu apenas enfatizo aquilo que a mensagem disse. E o profeta segue. E ele diz assim, bem, o irmão Green prega a mesma coisa e a mensagem que eu creio. Mas ele é tão simples que diz que nem recebe algo por revelação, somente lê e repete. Mas o irmão Branham diz, o irmão Green prega a mesma coisa, a mesma mensagem que eu creio. Ele deixou sua casa, deixou seu povo, deixou sua igreja. Ele era, eu creio, ele era um superintendente distrital ou algo assim de uma empresa. E abandonou tudo quando ele ouviu isto. Ele não era revelado? Era. Ele abandonou tudo quando ele ouviu a mensagem. Ele deixou tudo que lhe era querido.
da mesma maneira para vir para esse deserto, apenas para sustentar o que Deus está nos dando agora. Amém? Aleluias! Isso não é maravilhoso, irmãos? Isso nos dá segurança para nós, saber que a noiva tem uma mensagem. Eu creio que isso não somente deveria estar em nossos corações. Daí ele fala sobre o irmão Green, né? É nosso dever apoiá-lo em tudo que pudermos. Assistir aos cultos, vir aqui para adorar e fazer deste lugar onde Deus pode nos revelar as coisas que Ele tem para nos revelar. Ué, mas revelar o quê? Se o irmão Green disse que não recebia nada por revelação. Mas ele disse que ele tinha uma coisa importante: tomar aquilo que foi dito por Deus e enfatizar. Então ele não tinha uma revelação própria, mas ele cria numa mensagem. E aquilo que Deus trazia através do seu profeta, ele simplesmente vinha e enfatizava diante do povo. Vou repetir. Eu creio que isso não somente deveria estar em nossos corações, é nosso dever apoiá-lo em tudo que pudermos. Assistir aos cultos, vir aqui para adorar e fazer deste um lugar onde Deus pode nos revelar as coisas que Ele tem para nos revelar. E como Ele se expressou, repetindo o irmão Green, como o irmão Green se expressou, a mensagem não me vem através de inspiração, como ocorre talvez com alguns de nós. Mas ele disse, eu estou aqui para confirmar o que Deus tem dado. Que declaração! E eu creio que se todos nós juntos cooperássemos, vamos colocar nossos corações nisto. Amém? Aleluias! Por isso o pastor Febroni sempre diz, quando eu pego a mensagem, entrego para o povo, ele diz, eu tiro um peso dos meus ombros. Porque a mensagem você tem é a palavra de Deus. E você lê ela, você estuda, você está se alimentando do que Deus tem de mais importante para nós. A mensagem da hora. Amém? Então, a verdadeira sabedoria que vem de Deus, Paulo diz, ela é provada pelos bons frutos. Pois esta sabedoria é para servir ao povo, e não para ser servido. O profeta disse numa mensagem, Deus não levanta um povo para servir um homem, mas o homem para servir o povo. Então a sabedoria que vem de Deus, ela nos leva a servir os demais. Por isso que às vezes parece que você, e até para os outros, você é um bobo. E as pessoas até dizem, você é uma boba, você é um bobo. Tudo que fazem e você fica quieta. Se fosse eu, já tinha chutado tudo. Não, você tem a sabedoria que vem do alto. Ela é conhecida pelos bons frutos. Você não quer arrebentar com as coisas. Você está esperando em Deus, o agir de Deus. E Deus vai agir. Pode ter certeza. Deus vai mudar aquele homem, Deus vai mudar aquela mulher, Deus vai mudar aquele filho. Se você continuar esperando no Senhor e agindo com a sabedoria que vem do alto. Porque o profeta diz, vida eterna é viver para os outros. A sabedoria de Deus, irmãos, ela não vem para nos tornar um único. Mas veja que Deus, Ele é um Deus de variedades. Deus não coloca tudo que Ele tem num homem só. Deus coloca um pouco em cada um.
Para quê? Para que todos nós dependam um do outro. E quando nós nos reunimos e estamos na mesma fé, mesmo às vezes não reunidos fisicamente junto, mas espiritualmente estamos unidos, então nós temos a totalidade. Agora, quando alguém acha que ele tem tudo nele só, não é a sabedoria que vem do alto. O próprio irmão Brana disse: eu não sou o único seixo no mar, ou seja, a única ilha. Tem outros. Irmão Brana, devemos ouvir só suas fitas e não escutar mais outros pregadores? Ele disse: se eu pedisse isso para vocês, eu seria mau. Ele usa essa palavra. Se eu pedisse para vocês ouvir só a mim, eu seria mau. Eu não sou o único. Mas hoje tem muitos que acham que tem que ouvir a voz do irmão Brana. Porque eles dizem: ah, mas está escrito na voz do sétimo anjo. Mas a voz do sétimo anjo não é o som da voz do William Brana. Se fosse, então, o irmão Brana seria Cristo, seria o som da voz dele que me converte. A voz do sétimo anjo está falando a mensagem que veio através dele. Se para eu encontrar perfeição e fé de rapto, eu precisar ouvir o som da voz do William Brana, então eu preciso também ouvir o som da voz de Paulo, de Pedro, porque também eles tinham uma mensagem. Mas a mensagem não era a voz deles, era o que veio através deles. E o profeta diz: Deus levantará pregadores fiéis a esta mensagem. Então, vamos agora ficar com o que as pessoas pensam, com o que o profeta disse. Porque quando o pastor está pregando aquilo que ele aprendeu da mensagem, ele está pregando a mensagem. Porque como o irmão Green disse aqui, eu não tenho uma mensagem. E um verdadeiro pregador, um verdadeiro pastor, não tem uma mensagem própria. O profeta diz: nós temos uma mensagem, mas o pregador não. Ele não tem uma mensagem que é dele. Ah, eu recebi isso direto de Deus. Os únicos que podem dizer isso são os profetas. Paulo disse: o que eu vos entrego, recebi do Senhor. O nosso profeta também. Ele recebeu direto de Deus a revelação. Porque Amós 3,7 diz que Deus revela só aos profetas. Mas o profeta, uma vez recebendo essa revelação, ele entrega aos pregadores. E esses vão, como disse o irmão Green, lendo, repetindo o que foi dito e enfatizando. Enfatizando não é colocando top e colocando mais coisas e ampliando. Enfatizando é você realmente ir rebatendo no mesmo prego. Amém? Você vê que Salomão, quando pediu a Deus, ele não pediu sabedoria para se tornar um ícone, uma atração, para se tornar uma admiração. Ele pediu sabedoria para servir o povo. E Deus se agradou tanto que disse: eu vou te dar o que você pediu, e mesmo que tu não pediu. Tu não pediu riqueza, mas eu vou dar riqueza como nenhum homem teve. Tu não pediu a morte dos teus inimigos, mas eu vou te dar paz diante deles. Quando você pede sabedoria, irmão, para servir, Deus te dá o que você nem pediu, a mais. Então a sabedoria de Deus no homem, ela traz uma unidade entre a família de Deus. O profeta pregou a mensagem, a união invisível da noiva. Na mensagem, um absoluto, parágrafo 46. Agora vejam vocês, nós, escuta, não somos um povo dividido. Nós temos que ter
unidade. Porque cada um de nós, isso é tremendo, ó. Porque cada um de nós está segurando uma parte de Deus. Vocês viram o que eu falei antes? Deus não põe tudo que Ele tem num homem só. Deus divide os seus dons para que nós dependa um do outro para a perfeição. Nós não somos um povo dividido. Nós temos que estar em unidade, porque cada um de nós, o pastor, vamos dizer, o pastor A, o pastor B, o pastor C, o irmão, a irmã, o ciclano, cada um de nós está segurando uma parte de Deus, e nós devemos nos unir. Então a coluna de fogo é manifestada inteiramente, na plenitude disso, quando sua igreja se assenta, se junta em lugares celestiais. O que o profeta diz? Que a coluna de fogo, ela é manifesta inteira, quando nós nos assentamos juntos. Porque cada um tem uma fagulha, uma parte. Não haverá arrebatamento sem unidade. Mas não é unidade em torno de uma ideia ou de um grupo. É unidade na palavra, unidade no Espírito. Às vezes pregamos muito sobre a restauração da fé apostólica. Mas enfatizamos o batismo, a ceia, o lava-pés, tudo isso é bom. Mas esquecemos que também a Bíblia diz que lá eles viviam em comum acordo. Havia uma unidade. E não haverá arrebatamento sem que isso aconteça. Aí você diz, mas com todas essas divisões, irmãos, Deus terá uma noiva que estará unida na palavra. Pode que alguém não queira, mas a noiva de Cristo, ela estará unida na palavra. Nesse espírito da sabedoria que vem do alto, nesse espírito da sabedoria que vem para servir, não para ser servido, para colocar o irmão acima de você, como a Bíblia diz. Quando sua igreja se assenta junto em lugares celestiais, então a plenitude do poder de Deus está em sua igreja. Cada um de nós está segurando dons e ofícios espirituais. Unidos traremos aquela coluna de fogo de volta novamente. Amém? Mas a sabedoria do homem é destrutiva. A sabedoria do homem, aparentemente, irmãos, ela é melhor. Ela brilha mais. Ela é mais ágil. Ela parece ter mais prudência. Ela age mais rápido, com intervenções estratégicas, mas no final, ela se torna uma arma contra si próprio, contra aqueles que confiaram em si mesmo, ou na sabedoria deles. A sabedoria que vem de Deus, ela é pacífica, paciente. O resultado dessa sabedoria não é visto de imediato. Porque Deus não faz as coisas num toque de mágica. O resultado da sabedoria do homem vê o resultado na hora, porque é uma questão de estratégia. Mas o resultado da sabedoria de Deus, você não vê o resultado na hora. Deus começa a trazer à existência aquele resultado passo a passo. Mas quando aquilo vem, aquilo é a perfeição. Aquilo é a expressão do próprio Deus. Então veja, irmãos, que o carnal, o crente carnal, ele sempre vai optar pela sabedoria do homem, porque ela é uma sabedoria mais rápida, ela é uma sabedoria que brilha mais, mas a sabedoria humana, ela traz amargor, divisão, inveja, cria facção,
faz mentir contra a verdade, disse Paulo. É uma sabedoria animal, disse Paulo, e diabólica. A sabedoria que vem de Deus é mostrada pelo bom fruto, por obras de mansidão, pureza, pacífica e moderada. Amém? Então, concluindo, irmãos, devemos ter discernimento para ver qual sabedoria está em mim. É uma sabedoria que eu me escondo atrás do balcão e eu faço uma estratégia e resolvo aquilo na hora, nem que deixe feridas em alguém? Ou é uma sabedoria que me faz às vezes sofrer mais do que até a pessoa que está errada, mas eu vou colocando aquilo perante Deus. Eu não quero ver aquilo arrebentar, eu não quero ver aquele lar arrebentar, eu não quero ver esse casamento arrebentar. E aí você vai colocando Deus, vai ouvindo dos outros te chamar de bobo, de todo que tipo de coisa, mas você sabe que tudo que você está fazendo é pelo bem. E o profeta diz: Deus não deve nada a ninguém. Todo prejuízo, todo sofrimento que você tiver pelo bem-estar da unidade, Deus vai te recompensar. E eu concluo, irmãos, dizendo: não existe maior e melhor prazer do que o prazer de um dever cumprido. Mas não existe pior remorso do que olhar e ver uma desgraça e saber. Às vezes ninguém sabe, até acham que você é a estrela, você realmente fez o melhor, mas lá dentro sabe, não, foi uma estratégia que eu fiz. Eu senti que não deveria, mas eu me achava tão inteligente. Quantas pessoas carregam essa dor de ver situações que não tem mais, ou que é difícil um conserto. Então pede a Deus e diga: Deus, eu não quero essa sabedoria humana, essa sabedoria que ela é ágil, que ela brilha, que ela é cheia de estratégia. Eu quero a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que não cria divisão, a sabedoria que é tratável, a sabedoria, como diz aqui, que é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, e sem parcialidade e sem hipocrisia. Amém? Quando nós temos a sabedoria que vem de Deus, irmãos, nunca usaremos estratégias para nos defender. Você às vezes fica até com vergonha, mas você assume. Não, eu errei, eu não deveria ter falado isso. Mas você já viu pessoa que nunca admite? Você pensa: agora, com aquilo que eu ouvi e com a prova que eu tenho, não vai ter como dizer não. Pois dá a volta, usa uma estratégia, usa uma certa dissuasão e consegue se colocar como certo. Não é sabedoria isso. É sabedoria, mas é a sabedoria do homem, é a sabedoria do mundo. E Paulo diz, é uma sabedoria animal e diabólica. Jesus, irmãos, ele não teve medo de servir. Tem pessoas que têm medo. Se eu não agir assim, não vão me respeitar. Irmãos, você é respeitado pelo aquilo que você é, não por aquilo que você
tenta dizer que é. E Jesus sabia quem ele era. Por isso São João 13 diz assim: sabendo quem ele era, de onde ele veio, colocou água na bacia e lavou os pés dos discípulos. Ah, mas isso vai me humilhar, vou perder minha autoridade. Não, irmãos, vida eterna é viver para os outros. É às vezes perder para depois ganhar. É às vezes chorar para depois sorrir, mas quando você vai sorrir, vai ser um sorriso, irmãos, verdadeiro, sem remorso. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe para quem Deus está falando. Por isso, não haja, se alguém está agindo com essa sabedoria, e parece que está indo tudo bem, pare, admita, se humilhe, mesmo que vão ter você como, de momento, alguém errado. Mas o tempo é o melhor desvendador das verdades. Uma vez, vou concluir, eu viajando com o pastor Febrônio, aí ele lembrou que nós ia passar num lugar onde morava um irmão, muito antigo na mensagem, mas que estava afastado há um tempo. E ele ligou para o irmão, disse que estava passando por ali e ia aproveitar e almoçar com ele. E aquele irmão fez um churrasco, recebeu nós muito bem. Mas aquele irmão sabia algo de alguém que falou algo pesado assim, num certo sentido, num tom de crítica, num tom de desprezo contra o pastor Febrônio. E o irmão pensou: é a hora que eu vou contar para ele o que andaram dizendo dele. Eu nunca vou esquecer a cena. Nós sentados assim, o irmão... Só que o irmão, quando foi falar, ele se inspirou tanto. Por quê? Porque ele tinha aquilo como algo tão grave, e que quando ele falasse, o pastor, por certo, ele imaginava que ia ficar tão nervoso, porque ao ponto que o irmão acompanhou com o tom de voz o assunto que ele estava falando, porque era algo, ao pensar dele, que era muito terrível e que o pastor ia quase levantar da mesa. E ele olhou: pastor, fulano, e daí já alterou a voz, falou isso. E quando terminou de dizer o que falou, ele parou e olhou assim para o pastor para ver. O pastor, da mesma maneira que estava comendo, só olhou para ele e disse: irmão, é melhor que as pessoas pensem mal de você e amanhã elas vejam que você não é o que elas pensavam, do que pensar algo bom e depois ver que você não é, se decepcionar contigo. E continua comendo. Mas se ele falou isso do Senhor, ele vai ter que pedir perdão. Daí ele disse: quanto a isso é entre ele e Deus. E que seguiu almoçando. E eu pensei: que coisa, é isso mesmo, né? Não adianta, você vai ficar nervoso, eu vou tirar limpo. Não, é melhor que pense de mim algo que eu não sou e amanhã veja que não era o que pensava, que a pessoa vai ficar, de repente vai honrar então, ou vai ficar constrangida, do que pensar bem de mim e amanhã ver que eu não sou a pessoa boa que ela pensava. E isso confere com o que diz o profeta. Porque tem pessoas que às vezes, se alguém diz algo de você, faz uma tempestade, quer tirar limpo, vamos fazer uma reunião, pastor, temos que reunir fulano, aquele, ciclano. Irmão, o profeta diz: viva de tal maneira que se disserem algo contra ti, ninguém creia. As pessoas conhecem a tua fé, conhecem o teu viver. Na hora parece que da maneira que a pessoa disse, até parece que é. Mas a pessoa lá no fundo pensa: mas eu conheço fulana.
E de repente passa o tempo, a pessoa diz, viu? Não era aquilo. Agora, se você criou uma confusão, mesmo que você prove que não foi, você ficou manchada com aquela confusão, com aquela briga, e sempre alguém vai sair machucado da briga, vai criar inimizades. Cristianismo, irmãos, é para viver. Cristianismo não é só para saber. Mas nós sabemos muito e não vivemos. Nós sabemos que Jesus disse, se alguém mentindo disser todo o mal contra vós, alegrai-vos. Mas você se alegra? Não. A gente quer tirar limpo. Mas se tu tem a sabedoria que vem do alto, você vai agir diferente. Você nunca vai ser perdedor. De momento, aparentemente sim. Mas você nunca vai ter tua família dividida, teu lar arrebentado, aquela amizade acabada, porque você vai agir com a sabedoria que vem do alto. Vamos nos colocar de pé, irmãos. Quantos nesta manhã querem ser cheios desta sabedoria que vem do alto? Amém? Quantos quer que Deus nos livre de todo o vestígio da sabedoria humana? Precioso Deus. Todos nós, às vezes, como humanos, podemos ser tentados a agir, e somos tentados a agir, pela sabedoria que vem do homem. Porque aquilo resolve o problema rápido, mas cria um problema sempre maior, Pai. Mas a sabedoria que vem do Senhor conserta, não faz emplastos. Pai, nós queremos a sabedoria que vem do alto, para que seja tratável, para que seja pacífica, para que seja, ó Deus, cheia de misericórdia. Deus, ajuda a tua igreja, Pai, porque nós estamos caminhando para o arrebatamento, e nós queremos estar ali, e precisaremos, ó Deus, ter um ao outro, como disse o profeta, para que tenhamos a coluna de fogo por completa, porque o Senhor dividiu em fagulhas em cada crente, Pai. E somente a sabedoria que vem do alto, Deus, faz nós conviver pacificamente, ó Deus. Eu peço a tua graça, eu peço pelas famílias, Pai, que às vezes são tentadas a agir, ó Deus, com estratégias, mas que o Senhor tire isso, Pai, que o Senhor ponha o temor do Senhor, e que o Senhor ajude essa irmã, esse irmão, esse moço, essa moça, quem for, para que possamos, ó Deus, olhar e pedir paciência, e pedir graça, ó Deus, nem que seja para por um tempo parecer perdedores, mas, ó Deus, ter a graça de ver a família unida, o lar unido, a igreja unida, Pai, as pessoas em comunhão. Deus, tira das pessoas, Pai, aquele desejo de provar que o outro está errado. Isso machuca, isso fere, meu Deus. Isso não sara ninguém, isso mata. São flechas que atingem corações machucados. Pai, tenha misericórdia. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. A palavra, ó Deus, em si não pode, mas quando ela é vivificada, o Senhor faz com que isso se torne real. E eu oro, Deus, que o Senhor ajude cada um de nós a agirmos com a sabedoria que vem do alto. E como pastor, e, ó Deus, teus ministros em toda parte da terra, quando vemos nosso profeta falando, elogiando a atitude do irmão Green, que disse, eu não tenho uma mensagem própria, eu somente leio e enfatizo aquilo que eu li. E o profeta disse, isso é excepcional. Deus, livra-nos da vaidade, Senhor, e ajuda-nos a ter a humildade de dizer o que está escrito, e assim sabemos que a tua igreja será aperfeiçoada, porque a mensagem não é minha, a mensagem é do Senhor, Pai.
Ó Deus, olha pela tua noiva, olha pelo teu povo em toda a terra, Pai, para que possa, ó Deus, todos caminharmos para essa unidade, porque vemos que o mundo está indo para, unindo-se para o grande Armagedon, e nós precisamos nos unir para o arrebatamento, Pai, nos unir na palavra, nos unir no amor, nos unir no mesmo sentimento e no mesmo propósito. Só o Senhor pode fazer isso por nós, Pai. Eu peço pela tua igreja, pela tua noiva, pelos ministros, pelos pastores em toda a terra, Pai, que eles possam crer nesta mensagem e vivê-la, Pai, como ela é, levando o povo a essa unidade, Pai. Ajude as famílias e os lares. Eu oro, Pai, que o Senhor confirme isso em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu te peço, para a tua glória e para o bem do teu povo, conceda, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Louvado seja Deus.